Aí, mãe, pode ir. É? Vai, mãe. Vai, já pode começar? Sim. Bom dia, meninos e meninas. Bom dia, queridos. Basta um sorriso e ganha esta canção. Badabadabadabadam. A gente melhorou a internet. Vamos ver se vai melhorar a qualidade da transmissão das aulas, beleza? Bem, queridos, então agora nós vamos passar lá para a parte, não ainda na parte B, né? Aula 20 da parte B, última aula dessa aula 5 da B, né? Onde nós vamos começar uma matéria que vocês, ano passado, acho que tiveram no final do ano, que seria as reações de oxidação-redução, tá? Então vamos lá, vamos começar, né? Vamos dizer lá que eu tenho ferro. Todo mundo conhece o ferrinho, né? Ferrinho sólido, estava o ferrinho em seu lugar. Veio o oxigênio fazer uma proposta. Que proposta fez o oxigênio? Então, o oxigênio passa perto do ferro e diz: Oi, ferrinho, se eu pedir, você me dá? E o que é que o ferro diz? Dou sim. Dou o quê? Elétrons. Então, o ferro para o oxigênio, você pode ver no bombril. O bombril é feito de ferrinho, né? Claro, uma palhinha de aço bem, assim, bem fininho, mas não deixa de ser o ferrinho. E o ferro, quando em contato com o oxigênio, ainda mais se estiver Mãe, úmido, oi? está na frente do quadro. Se estiver Aí. úmido, se estiver úmido, o que vai acontecer? Ele vai enferrujar, né? Então vai acontecer o seguinte: o ferro vai doar elétrons para o oxigênio. Uma coisa que vocês já estão, nossa, carecas de saber, né? Então o que vai acontecer? O ferro, por ser metal, doa elétrons para o oxigênio e nós obtemos lá a ferrugem. Um dos tipos de ferrugem é que é o óxido ferroso. Né? Então, o que aconteceu aqui? Houve uma reação que vocês já estudaram até lá com a outra professora, com a Ju, que é uma reação de adição, né? Adição, porque juntou o ferro com o oxigênio. E hoje nós vamos estudar sobre um novo aspecto, que seria o quê? Quanto ao NOx, ou carga dos elementos envolvidos. Lembram lá? Número de oxidação, carga ou NOx é tudo a mesma coisa. Então, se eu verificar esses valores antes do ferro doar elétrons para o oxigênio, eu tenho que o ferro tem carguinha zero. Toda substância simples tem carga zero. O ferro aqui carga zero, o oxigênio carga zero. Porém, no produto, na ferrugem aqui, eu vou ter qual é a carga do oxigênio que você já tem que saber, né, gente? Que é normalmente 2 menos. E, logicamente, do ferro vai ser 2 mais. Então, nesta reação aqui, que é adição, o que acontece? O ferro mudou a sua carga de 0 a mais 2, né? Aumentou a carga do ferro. E vocês sabem, puxa um pouquinho pela memória que vocês vão lembrar do ano passado. O que aconteceu com o ferro? Oxidou, né? Oxidar é dar elétrons e a carga aumentar. É isso que aconteceu com o ferro, né? E o oxigênio? Então, o ferro passou de 0 a mais 2. Ele sofreu uma oxidação. Oxidou, doou elétrons. Já o oxigênio recebeu elétrons, recebeu os 2 elétrons do ferro. Então, o que aconteceu com ele? Sofreu uma redução, ou seja, reduziu, o quê? Redução, recebeu, né? Passou de 0 a menos 2. Por isso que a gente fala reduziu. A sua carga vai diminuir. E agora, então, nós vamos analisar reações que são de oxidação, redução, oxirred, redox, tá? Redox é um apelidinho assim mais chanzinho, né? Das reações de oxidação e redução,
certo? Que depois vai dar origem ao nosso estudo de eletroquímica, de eletrólise. Então, aqui é o começo. Vamos pegar bem esse jeitinho. Então, o que é oxidação mesmo? O que aconteceu com o ferro? O ferro, ao doar elétrons para o oxigênio, oxidou, doou elétrons. E o que aconteceu com o oxigênio? Recebeu, reduziu, sua carga diminuiu. E esse processo, como vocês sabem, é sempre simultâneo. Não acontece uma coisa sem acontecer outra. Se eu dou para alguém. Se eu recebi de alguém. Então, não existe uma oxidação sem que tenha também uma redução. Então, sempre processo de oxirredução é um processo simultâneo. Não vão esquecer disso, né? E tem uma musiquinha, não podemos deixar de dizer. Eu adorei aquela musiquinha de vitaminas, olhei lá no terceirão, só que não sei a música, sabia a letrinha, né? Tem uma musiquinha bobinha que eu lembro do carnaval, né? Então, oxidando, todo metal leva a vida se doando. Elétrons e a carga aumentando, oxidando, oxidando. Quem não vai oxidar, reduzir então irá. E ao receber elétrons, verá seu NOx diminuir. Oxidando. O que é NOx? NOx é a carga, não esqueçam, tá? Então vamos lá. Depois eu passo para vocês, não sei se vocês estão gostando ou não, daqueles resuminhos que eu estou passando, até gostaria de saber a opinião de vocês, né? Estou procurando fazer um resuminho, explicar os exercícios que eu acho mais difíceis, e se vocês não souberem, alguns também podem perguntar, que daí eu respondo procurando explicar da melhor maneira que eu posso, bem simplificadinho, assim, da maneira como eu entendo, tá? Então, o que a gente vai ver hoje? Oxidação. Então, o que é oxidar? Ou oxidação é dar elétrons. E o NOx, ou carga, aumentar. Aumentar. Então, sempre numa reação, quando a carga aumenta, é porque o cara oxidou. E se a carga diminuir, é porque o cara reduziu, né? Então, redução é o recebimento de elétrons e, logicamente, como a própria palavra diz, não é fácil de a gente entender isso, reduz a carga, diminui o seu valor, certo? Muito bem, vou pôr de novo aqui. Ferrinho, mais um meio de oxigênio para a gente poder equilibrar, né? Nós vamos ter aqui óxido ferroso, porque eu posso ter óxido férrico também, né? Que é o óxido ferroso. Então, o que aconteceu? O ferro que passou de 0 a mais 2 oxidou. E o oxigênio que passou de 0 a menos 2 reduziu. Mas a gente agora tem que analisar sobre um outro aspecto muito importante. Se o ferro oxidou, foi porque ele doou elétrons para o oxigênio. Então, alguém oxidou o ferro. Quem oxidou o ferro? O oxigênio. Então, o oxigênio, ao receber elétrons do ferro, oxidou o ferro. Então, o oxigênio vai se chamar de agente oxidante. Agente oxidante, ele vai provocar a oxidação, certo? E o que aconteceu com o oxigênio? Ele reduziu. Ao receber elétrons do oxigênio, como elétrons são cargas negativas, ele ficou mais negativo, né? É a tendência dele ficar mais negativo para poder alcançar o seu octeto. Mas ele reduziu. Então, quem reduziu o oxigênio? Foi o ferro, né? Então, o ferro, o que ele é? Ele é agente, o que, gente? Agente redutor. Então, jamais esquecer, é muito fácil. Quem sofreu oxidação é o agente redutor. E quem sofreu a redução é o agente oxidante. Ó, gente, essa aula se baseia basicamente nisso aí, no conceito de oxidação, doar elétrons e a carga aumentar,
Redução, receber elétrons e a carga diminuir. Agente oxidante é o cara que reduziu. Agente redutor é o cara que oxidou. Então, não tem muito segredo, é fácil, né? Essa parte é fácil e é a base para que nós possamos depois ter todas aquelas matérias lá da eletroquímica, que vocês tiveram no final do ano passado, que eu pude dar para vocês aquelas revisõezinhas lá, aquelas aulas de monitoria, né? Então, pegando o jeitinho aqui, vai se tornar muito mais fácil esse ano, né, gente? Bem, agora tem algumas reações. Então, como é que eu vou saber se a reação é de oxirredução? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver que eu tenho aqui. Oh, meu Deus, eu não sei porquê, né? Não colabora esses pincéis. Vamos dizer que eu tenho aqui ácido clorídrico, né? Ou cloreto de hidrogênio. Em solução aquosa é ácido clorídrico. Mais o hidróxido de sódio. Ácido mais base, sal e água na reação, que é conhecida como neutralização. Vamos ver se ela é uma reação de oxirredução? Vocês têm que saber reconhecer isso. Então, ácido mais água, sal e água. Ácido mais base, perdão, sal e água. Então, aqui eu vou ter água, HOH, mais hidróxido de, ou desculpe, cloreto de sódio. Eu estou na hora, desculpa, tem uma raiva, desculpa, cloreto de sódio. Tá. Qual é a carga do hidrogênio? Mais 1. Qual é a carga do cloreto? Menos 1. Qual é a carga do sódio? Mais 1. Qual é a carga do oxigênio? 2 menos 2. Do hidrogênio? Menos 1. E aqui agora, qual é a carga do hidrogênio? Menos 1. Do oxigênio? Menos 2. Hidrogênio? Mais 1. Do sódio? Mais 1. Do cloro? Menos 1. Então, a gente analisa que aqui nessa reação, que é de neutralização, nesse caso, ninguém mudou a carga. Não houve alteração de ninguém na carga. Portanto, essa reação não é de oxirredução, não é de oxirredução. Então, vocês têm que saber, se ninguém mudou a carga, se a carga do reagente, do cara que estava no reagente, continua a mesma no produto em compostos diferentes, então quer dizer que a reação não é de oxirredução. Você tem que saber bem diferenciar, tá? Quando que é de oxirredução, então? Quando, logicamente, alterar a carga, alguém tem que ter oxidar e alguém teve que reduzir. Nesse caso, que é essa reação de neutralização que eu passei para vocês, as cargas de todo mundo continuam sendo a mesma antes e após a reação. No caso, não é uma reação de oxirredução. Então, aqui eles querem dar alguns exemplos para vocês de quais reações que são de oxirredução, né? Então, vamos ver lá. Se eu colocar, por exemplo, isso aqui é bom até para vocês lembrarem as reações que vocês viram lá com a professora Ju. Então, o zinco com o sulfato de cobre. Sulfato de cobre, que é aquela substância azul, que fica aquele azul bonito, né? E o que acontece? O zinco tá sozinho. Oh, meu Deus, eu estou tão só na minha vida. Quanta solidão. E o cobre, aquele cobre danadinho, olha, o zinco é positivo, né? O cobre é positivo, o sulfato é negativo. Aí o zinco, bem danadinho, tá de olho para ficar com o sulfato, que é negativo, né? Sempre positivo quer ficar com o negativo. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que dar pontapé ali no cobre. Sai, cobre, vaza daqui, vai embora. Então, o que acontece? Será que o zinco pode deslocar o cobre numa reação de simples troca ou deslocamento? Poderá fazê-lo se for mais reativo do que o cobre. Ó céus, e como vou saber quem é mais reativo do que quem? Isso nós vamos ocupar agora e em toda a reação, e toda a parte de termoquímica que a gente... que termoquímica? De química... eletroquímica que a gente vai estudar a partir das próximas apostilas. Então, eu já vou dar já para vocês o seguinte. Quem é mais reativo que todo mundo? É a família 1A, né? Que é, qual é mesmo? Lina, calcinha da Rubineia, coisas, né? É mais reativo, é maior a reatividade do que os elementos da família 2A. O berílio, lembra que ele faz hibridação, também entra em ligação iônica, né? Então, o 2A aqui seria
Magrela casou com o senhor Barão da rádio, né? Barão. Então, aqui, ó, um A é mais reativo que a família 2A, e agora a gente tem assim, ó, um macetinho. Aline, que é o alumínio, né? Aline, manhosa. Aline é manhosa. Ela é zangada. Ela é cruel. Ela feriu o coração do Nicélio saindo com o Plumbélio, tá? Então, esses caras aqui, essa lista que eu estou dando para vocês aqui, seria a lista de reatividade dos metais. Então, quem é mais reativo? Ih, perdi a tela. Mais reativo, família 1A. Depois, família 2A. Alumínio, manganês, zinco, cromo, ferro, cobalto, níquel, estanho, chumbo. Qual é o macete? Aqui vai diminuindo a reatividade. Por exemplo, se o ferro quer tirar o cromo de um lugar, não consegue, porque o cromo é mais reativo. Porém, o ferro é mais reativo que o cobalto. Então, não, estou fazendo confusão aqui, perdão. Não está certo. O cromo é mais reativo que o ferro. Então, o cromo consegue deslocar o ferro não consegue deslocar o cromo. Então, aqui a reatividade vai diminuindo. Todos esses caras são menos reativos do que o hidrogênio. Então, família 1A, família 2A. Aline, manhosa, zangada, cruel, feriu o coração do Nicélio saindo com o Plumbélio. Que traidora, Aline. Então, esse é um macetinho que eu aprendi há 40 anos atrás, mais ainda, mais que 40 que eu me formei, que eu fazia cursinho, e eu achei tão legal porque eu sabia tudo decorar. Até aqui a macete era ainda maior, era Célio, Rebeca, abaixo, Célio, calado, namora, Magnália, que é manhosa, zangada, cruel, feriu o coração do Nicélio saindo com o Plumbélio. Nunca esqueci. Eu vim decorando isso no caminho do cursinho até a minha casa. Então, é bom. Sabe, se você souber, isso aqui é muito legal para você saber as reações de simples troca. Porque você nem sempre vai ter lá a tabela periódica. A tabela periódica não diz quem é mais reativo que quem, né? Então, você tem que saber, tá? E agora nós vamos ver os metais nobres, que são aqueles, pessoal, que são menos reativos que o hidrogênio. Então, esses são considerados de metais nobres. Quais são os metais nobres? Então, todo mundo que eu falei lá era mais reativo que o hidrogênio. Agora, a gente vai ver os menos reativos que o hidrogênio, tá? Que seria hoje, tá? Que é mais reativo. Hoje, comadres, desculpe, é bobagem, tá? Comadres mercurosas pedem agora pintos de ouro, credo, né? Que feio, professora, falando tanta bobagem, que tem? Então, hoje, comadres mercurosas pedem agora pintos de ouro, seria menos reativos que o hidrogênio, tá? E, portanto, aumenta a nobreza do metal. Quanto menos reativo ele for, mais nobre ele será, tá? Então, aqui, cobre, mercúrio, paládio, prata, platina e ouro. O ouro é o metal mais nobre que tem, tá? Então, toda aquela sequência mais isso aqui vai dar toda a sequência de reatividade. Então, nós vamos ver naquela sequência lá, né? Que Célia, não, que Célia é Rebeca. Aline, manhosa, zangada, cruel, feriu o coração do Nicélio saindo com o Plumbélio. Então, neste caso, o zinco é mais reativo que o cobre. Então, vai deslocar o cobre, vai tirar o cobre fora. E nós vamos ter o sulfato de zinco, uma reação de deslocamento simples troca, e o cobre, coitadinho, ficou sozinho. Então, vamos ver agora se essa é uma reação de óxido-redução. O zinco, gente, tem uma carga fixa, tá? O zinco tem carga mais 2. O sulfato, é bom que vocês lembrem, ele vem do ácido sulfúrico, então a carga dele é menos 2. Portanto, a carga do cobre é 2 mais. Professora, por que uma hora você põe para frente e outra para trás?
E aí o PAC gosta que coloque a carguinha atrás do número, mas também tanto faz, né? Não vai mudar lá muita coisa. No sulfato de... Ai, perdão, que não é mais 2, não. Ai, prof, vocês tinham que me corrigir, professor nunca erra, só se engana. Na verdade, o zinco está sozinho, a carguinha dele é 0. Se nós estivéssemos na sala de aula, com certeza você já teria me dito isso, né? Que eu me empolgo aqui e vou falando. Aqui, a carga do zinco é mais 2, beleza? E o cobre passou para 0. Então, aqui houve uma mudança das cargas, né? O zinco passou de 0 a mais 2. Passou de 0 a mais 2. O que aconteceu com o zinco? Houve uma oxidação, né? Doou elétrons para o cobre e o cobre cascou fora, né? O cobre, o que aconteceu com o cobre? O cobre passou de mais 2 a 0. Então, sofreu uma redução. Portanto, esta reação de simples troca é uma reação de óxido-redução. Agora, quem é o agente oxidante? O agente oxidante é o que sofreu redução. No caso, foi o cobre, mas como ele está num composto, não esqueçam, todo composto é chamado de agente oxidante. Não esqueçam disso, gente. Você vai achar o agente oxidante e o agente redutor no reagente. Tá? Não vai procurar no produto, no reagente. E é o cobre só que mudou aqui, mas não interessa. Todo o composto sulfato de cobre é considerado como agente, no caso, oxidante, tá? E o zinco, que sofreu a oxidação, o zinco é chamado, como ele está sozinho, não tem composto nenhum, é chamado de agente redutor, porque reduziu o cobre, no caso, mas é o sulfato de cobre no caso, tá, gente? Então, o zinco é o agente redutor e o sulfato de cobre é o agente oxidante. Essa reação é uma reação de oxirredução, oxirredox, porque houve modificação das cargas dos dois elementos. Lógico, sempre quando acontece uma coisa, acontece a outra, como eu já falei. Simultâneo, né? Oxidando, todo metal leva a vida assim doando. Elétrons e a carga aumentando, oxidando. Bem, vamos ver mais que reações eles querem por aqui. Exemplos de reações, como por exemplo, os metais alcalinos com água. Então, os metais alcalinos, que lítio, nato, assim, rubinéia, coisas, né? Lítio, sódio, potássio, lítio, césio, eles são extremamente, eles reagem muito com a água, uma reação extremamente exotérmica, e se você jogar o sódio na água, pega fogo. Eu gostaria muito de mostrar essa reação para vocês, porque é muito interessante, só que não se vende mais o sódio, assim, com facilidade, né? Inclusive o sódio mantido, eu nunca vi lítio, na verdade, puro, metal puro. O sódio eu vi já quando eu dava aula no colégio agrícola em Castro, que a gente tinha ele assim guardado numa latinha de querosene. Ele nem ficava exposto com o oxigênio do ar, ficava naquela lata de querosene e a gente tirava um pedacinho do sódio. E o sódio, né? Sódio metálico, ao reagir com a água, também de uma reação de deslocamento ou simples troca, o que vai acontecer? O sódio é muito reativo. Nós vimos da família 1A, 2A, daí, né? Como é que é mesmo? Você tinha a Aline, manhosa, zangada, cruel, feriu o coração do Nicélio saindo com o Blubé. Então, o sódio, que ele vai querer tomar o lugar de quem? O hidrogênio é positivo, a oxidrila é negativa. Então, é claro que o sódio vai querer chutar o hidrogênio para ficar com o negativo aqui, né? E ele conseguirá? Sim, conseguirá, porque é muito mais reativo do que o hidrogênio. Então, aqui nós vamos ter NaOH, que é o hidróxido de sódio, mais a formação de hidrogênio gasoso. Uma reação extremamente exotérmica, libera uma grande quantidade de calor. Então, e o hidrogênio, ele é assim, muito explosivo, digamos assim. O hidrogênio explode. Você, então, formando gás hidrogênio, né? E ainda com muito calor que a reação libera, dá uma explosão.
E daí, por isso que nós dizemos então, que o sódio na água, pega fogo. Não é que ele pegue fogo, na verdade, é a reação exotérmica, e o que acontece é a explosão do hidrogênio que se forma. Né? Aqui é meio hidrogênio, são 2 hidrogênios, aqui é meio hidrogênio. Meio, aqui então dá 1, 2 e 2. Está equilibrado, beleza. Então aqui, gente, qual é a carga do sódio? A carga do sódio como ele está sozinho, é 0. A carga do hidrogênio é mais 1, do oxigênio é menos 2, do hidrogênio é mais 1 aqui. Qual é a carga do sódio aqui? Mais 1. O hidrogênio continua sendo 2 menos, o oxigênio, perdão, e o hidrogênio 1 mais. E aqui a carga do hidrogênio, como ele está numa substância simples, é 0. Então o sódio passou de 0 a mais 1. Ocorreu uma oxidação, né? E aqui o hidrogênio passou de mais 1 a 0. O sódio passou de 0 a mais 1, sua carga aumentou, portanto, ele oxidou. E o hidrogênio passou de mais 1 a 0, reduziu. Quem é um agente oxidante? É aquele que reduziu. Então, é a água. Vamos dizer que é o hidrogênio é água, porque ela está no reagente como água. O hidrogênio está na água.